Shalom, irmãos, a paz do Senhor a todos. Então, nós chegamos no capítulo 11 do livro de Jó, e aqui nós temos uma continuidade, da história, agora com o terceiro, amigo ali, de Jó, chamado Zofar, e esse Zofar, ele insiste ali para que Jó se arrependa, né? Veja que o posicionamento dos amigos ali de Jó, são muito semelhantes. Os três amigos de Jó, tem praticamente ali o mesmo posicionamento, em relação ao que eles achavam que estava acontecendo com Jó. Na realidade, eles estavam enganados, embora estivessem dando um bom conselho para aquele que precisasse, realmente esse tipo de conselho. Porém, Jó, ele era um homem íntegro, que estava andando com Deus, e de maneira nenhuma ele tinha amaldiçoado ao Senhor, e os amigos de Jó, eles têm uma percepção contrária, eles insistem em dizer para Jó que o que estava acontecendo ali com ele era fruto de consequências de erros, de pecados que Jó tinha cometido, de afastamento para com o Senhor. Eles não conseguiam compreender que uma pessoa poderia estar passando tudo aquilo que Jó estava passando sem ter feito nada, Mas nós sabemos pelo início da história, por tudo aquilo que nos foi contado ali nos capítulos, que Jó estava passando por uma experimentação do próprio Senhor, Estava passando ali por um trabalho do próprio Senhor, uma permissão do próprio Senhor, aonde ele permitiu que Satanás tirasse os bens de Jó, tirasse os filhos de Jó, tirasse a saúde de Jó. Mas nós vemos que em nenhum momento Jó amaldiçoa a Deus, bem pelo contrário, Jó reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Mas Jó está numa situação extremamente desesperadora. E os amigos dele insistem em justamente dizer para que ele se volte ao Senhor, para que ele se arrependa ali, como se ele tivesse realmente cometido um pecado e por isso estava então acontecendo tais coisas. E ele começa dizendo assim, então Zofar, o Naamatita, esse aqui seria o terceiro dos três amigos ali, Mas nós vemos que a percepção dos três é a mesma. Quando ele abriu a boca e declarou a Jó o seguinte, ficará sem uma resposta todo esse desabafo, falando assim, porque no capítulo 10 ali Jó desabafa, Jó, ele se desespera, ele faz um desabafo, Então esse amigo diz assim, ficará sem uma resposta todo esse desabafo? Concordaremos com esse tagarela, com o que esse tagarela está dizendo? Porventura tuas conversas tolas calarão os homens? Ficarás zombando sem que ninguém te passe uma descompostura, ou seja, sem que ninguém te chame a atenção? Porquanto exclamas, a minha doutrina é perfeita e estou puro diante dos teus estatutos. Jó, ele fala, que ele é inocente, não de uma maneira ali arrogante, bem pelo contrário, de uma maneira pura, de uma maneira sincera. Diz assim, se Deus falasse, se abrisse os lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, pois ela tem dois lados. Saiba que Deus permite que alguns dos seus pecados sejam esquecidos. E aí ele diz, poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás desvendar a perfeição do Todo-Poderoso? Você pode ver que os conselhos dos amigos de Jó ali, eles são bem interessantes, eles são bons, só que o problema é que eles são para a pessoa errada. Por isso que nós temos que cuidar quando nós vamos tentar entender assim o problema de alguém, porque às vezes a gente entende errado e quer falar coisas que não sabe, ou quer falar coisas indevidas. Por isso que nós temos que cuidar muito. Muitas vezes o melhor conselho é ficar calado. Muitas vezes o melhor conselho é você
é simplesmente sentar ao lado da pessoa e ouvir, sabe? E claro que às vezes o conselho é falar, só que falar o quê? Falar aquilo que realmente vem do Senhor, aquilo que realmente é do Senhor, com uma percepção muito clara daquilo que a outra pessoa está passando. Então ele diz assim, ó, a sabedoria de Deus é mais alta que os céus. Que poderás fazer? Ela é mais profunda que as profundezas da morte, da sepultura e do pó que volta à terra. Ela é mais extensa que a terra e mais larga que o mar. Né? Tá falando o que aqui? Que é a sabedoria de Deus. E é verdade, né? Essa questão que ele está falando. Mas lembrando que Jó, o conselho que ele queria, o que ele precisava é que alguém realmente compreendesse o que ele estivesse passando, ele estava passando, e para que ele não perdesse as esperanças, para que ele ficasse firme no Senhor, para que ele continuasse firme no Senhor, que o Senhor providenciaria ali né, a restauração dele. Embora eles ali achassem que Jó tinha que se arrepender e voltar ao Senhor, porque ele estava em pecado, né? Então, veja aqui, ó. E ele continua aqui, esse amigo de Jó. Ela é mais extensa que a terra e mais larga que o mar, falando da sabedoria de Deus. Se ele passar e prender alguém e levá-lo ao julgamento, quem poderá impedir? Pois ele conhece bem os homens, falsos e enganadores, e reconhece a iniquidade, logo que passa os olhos sobre os seres humanos. Esse amigo de Jó falando sobre Deus, né, sobre essa sabedoria de Deus. Mas o insensato só se tornará sábio quando a cria do jumento selvagem nascer dócil e manso. Ou seja, é muito difícil, né? Quase que impossível a cria do jumento selvagem nascer dócil e mansa, né? Então assim o insensato se torna sábio. Difícil, né? Se contudo preparares o coração e estenderes as mãos para ele, ó, tá vendo, ó? Se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não permitires que a perversidade habite nas tuas tendas. Então ele continuava insistindo que Jó estava sendo castigado por causa de suas maldades. Ó, então levantarás a tua face sem culpa e amargura, estarás firme e não temerás mal algum. Esquecerás, pois, dos teus muitos sofrimentos e haverá de recordá-los apenas com águas passadas, como águas passadas. A tua vida ressurgirá como o meio-dia. A escuridão se transformará em uma nova e reluzente manhã. Terás confiança em teu coração, porque agora há esperança. Vivias perturbado, mas agora deitar-te-ás seguro e tranquilo. Repousarás sem sobressaltos, e ninguém te amedrontará. Muitos buscarão tua face para pedir o teu favor. Porém, os olhos do ímpio se turvam. Seu refúgio malogra, ou seja, seu refúgio é sem segurança. Sua esperança é um alento que se acaba, que se extingue. Então, o amigo de Jó, esse Zofar, ele continua, né, insistindo nessa questão que Jó precisa se arrepender, porque tudo que está acontecendo com ele é devido né, aos seus pecados cometidos. Então é o que fica, né, de lição nesse capítulo, e é importante que nós possamos assim compreender, é que esse amigo de Jó os três amigos estavam dando bons conselhos, mas para a pessoa errada, para a pessoa que estava passando por uma situação diferente. Jó estava passando o que estava passando, pelo trabalhar de Deus na sua vida, porque Jó era um homem íntegro e justo e obediente a Deus, né? Mas nós vemos que o trabalho de Deus na vida de Jó é alcançado, e Jó passa realmente não só conhecer a Deus de ouvir falar, mas agora de com ele andar. Então é o que fica, né, de conselho nesse capítulo. E outro fato importante, né, de que nós possamos realmente discernir quando nós estamos perto de alguém com necessidades, com a necessidade de um conselho. Antes de nós falarmos qualquer coisa, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento para saber o que essa pessoa está precisando. Qual é o conselho que ela está precisando? O que ela está passando? Pedir ao Senhor, né, para que o Senhor dê graça e discernimento para entendermos o que essa pessoa está passando, né, para que então o conselho realmente eficaz do Senhor venha sobre
aquela pessoa. Que o Senhor te abençoe, que esse estudo te dê realmente bastante proveito, leia, né? Medite na palavra do Senhor, leia, medite, né? Veja os vídeos, certamente será edificante para a tua vida, né? Para as nossas vidas, tá bom? Que o Senhor te abençoe.